meus amigos, chegamos aqui e finalmente, hora do veredito. Seria a temporada 8 de Rick e Morty um fracasso? A pior temporada de todos os tempos? Eu acho que todos nós podemos concordar que essa foi uma temporada diferente. Vamos lá? Eu acho que essa temporada, como todas as outras, teve seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Teve seus altos e baixos. Mas vamos lá, a gente vai bater um papo, a gente vai conversar sobre alguns dados também. E tudo isso assim que você deixar aquele like. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E bora começar falando sobre audiência. Então, eu acredito que logo de cara a gente pode descartar que essa temporada foi um flop. Essa temporada estreou em junho, sendo a série mais assistida da HBO Max. E nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a série permanece no top 1. Ao longo da temporada, esse ranking variou um pouco. Eu lembro de ter visto Rick e Morty ali em segundo, mas não saiu muito disso não, cara. A HBO Max hoje é a principal plataforma que transmite Rick e Morty. Definitivamente não foi uma série flopada, foi uma temporada que recebeu uma boa atenção do público. Mas e as opiniões? Muita gente assistiu, mas será que todo mundo gostou? Então, cara, nós conversamos sobre isso nesse canal durante toda a temporada. Constantemente eu leio os comentários, eu gosto de ver a opinião da galera. Nem sempre eu respondo, eu não respondo todo mundo, mas eu sempre tô lendo os comentários. Inclusive, eu já comentei, eu vi comentários aqui no canal de todo tipo. Tem gente amando a temporada, tem gente odiando a temporada, tem gente falando que teve episódio que se tornou o episódio favorito, tem gente falando que essa foi a pior temporada de todos os tempos. Mano, eu vi de tudo, eu não vi uma tendência assim de pessoas reclamando. Mas claro, eu não posso pegar o meu canal como base. Eu trouxe aqui os dados de dois sites famosos de avaliação, um deles o Rotten Tomatoes e o outro o IMDb. Vamos começar aqui pelo IMDb, né? Eu gosto do IMDb porque a gente consegue ver as avaliações por episódio. E bom, tá aí a lista de episódios da temporada 8. E mano, os episódios estão muito bem avaliados. 8.3, 7, 7.9. A pior nota dessa temporada foi 6.3 estrelas de 10 estrelas. E essa nota foi justamente pro episódio da Páscoa, o episódio mais polêmico, o episódio que mais teve reclamação. Teve mais dois episódios que também ficaram abaixo de 7. O episódio dos Velociárvores aqui pegou 6.8. O episódio do Mauri Jr. aí com 6.7. Agora, o episódio final cravou aí com 9. Né? Foi o melhor episódio da temporada. O episódio do Jerry, né? Dos Jerrys, pegou 8.1, cara. Boa nota. Teve o episódio das Beths. Esse aqui pegou 7.4. Esse episódio eu gosto demais pelo arco das Beths. Mas eu acredito que aquele arco lá do parque de diversão provavelmente ajudou essa nota a cair um pouquinho. Mas tá, no geral aqui, meus amigos, não é uma nota ruim, não. Você pega, por exemplo, a primeira temporada, a gente até tem melhores avaliações, mas nada muito discrepante, não. Mas sim, cara, as 3 primeiras temporadas são melhores avaliadas. Agora, a temporada 7, aparentemente, é a mais mal avaliada. A gente tem esse episódio dos números aqui, que é um episódio chato, eu detesto esse episódio, e olha só, cara, 4.4, possivelmente o pior episódio da série. E sim, eu tava dando uma conferida aqui, e de fato, esse é considerado o pior episódio da série. Ele ainda é considerado pior do que o episódio do esperma do Morty, que ficou aqui com 5.7 estrelas. Isso assim, levando em consideração a nota do IMDb. E cara, pior que eu concordo. Eu acho que esse foi o único episódio que eu realmente tive dificuldade de assistir até o final. Enfim, por outro lado, tem alguns episódios muito bem avaliados, como por exemplo o episódio do Buraco Negro, 9.4. Esse aqui é um episódio fantástico, o encerramento da temporada 7. E claro, né, o episódio aí do Rick Prime, 9.2. E o episódio do Buraco Negro tá com uma avaliação melhor ainda. E bom, cara, apesar da gente ter apenas um episódio aqui com 9 estrelas, né? A maioria dos episódios aqui ficou acima de 7, a gente tem alguns episódios também com 8 estrelas. Não dá pra falar que foi uma temporada ruim, cara, não dá. Pelo menos se baseando aqui no IMDb. Mas aí a gente tem o Rotten Tomatoes. Cara, eu não sei se dá pra gente levar em consideração os números do Rotten Tomatoes, a gente já vai entender por quê. Olha só, na temporada 8 pegou aí 69% do voto do público. A gente tem aqui 100% do voto da crítica, mas foram 12 reviews, então eu acho que não dá pra gente levar tanto em consideração. E além do mais, o que interessa pra gente aqui é a opinião do público. 69% não é um número ruim, mas também não é um número muito bom, é um número mediano. É considerado bom, mas é mediano, né? Tá bem na trave ali. Mas olha só quando a gente vai pra temporada 7. A temporada 7 tá com 51%, meus amigos. E aí, 51% sim já é um valor ruim. E eu não achei a temporada 7 ruim. Muito pelo contrário, eu acho que a gente teve bons episódios na temporada 7. Inclusive o desfecho do Rick Prime, cara. Teve o episódio do Buraco do Medo. O episódio do Jerry, mano, esse episódio é um dos meus favoritos. Definitivamente eu não acho que a temporada 7 foi tão ruim assim.
Sim. Agora, olha, por exemplo, a temporada 4. A temporada 4 que muita gente concorda que é a pior temporada de todos os tempos. Assim, mesmo a temporada 4 tem episódios que eu gosto bastante ali, como por exemplo o episódio do tanque de ácido, que também é um dos meus favoritos. Mas muita gente constantemente reclama da temporada 4. Se a gente levar esses números aqui em consideração, essa temporada fica pau a pau com a temporada 6. A temporada 6 tá aqui com 88%. E ela supera a temporada 5, que tá com 65%, e as temporadas 7 e 8. Enquanto isso, as três primeiras temporadas aí cravando, temporadas 1 e 2, cada uma com 97%, e a temporada 3 aí com 95%, né? Números fantásticos. Mas vamos lá, cara, o que eu acho de tudo isso? A série realmente decaiu? Tivemos de fato essa queda de qualidade? A gente sabe, a gente teve uma troca de roteirista, um dos cofundadores saiu da série por algumas polêmicas que eu não vou entrar em detalhes. O que importa pra gente aqui é que teve uma mudança na direção da série. O quanto isso comprometeu a qualidade? Cara, sinceramente, falando de qualidade, eu acho que a série manteve a qualidade. Só que a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, essa é uma série com 8 temporadas e, cara, toda série que se estende demais passa por esse cansaço. A série vai cansando com o tempo. Você tem dois caminhos pra seguir quando uma série tem muitas temporadas. Tentar ficar ali na zona de conforto, trazer episódios ali com uma estrutura familiar pra fanbase, uma estrutura que os fãs já estão acostumados. Só que aí você tem o problema da série não inovar, dela cair no mais do mesmo. Sempre existe a expectativa por uma novidade, sempre existe a necessidade de se superar as expectativas, e as expectativas elas vão se elevando cada vez mais. Se uma temporada termina de uma forma épica, você quer que a outra temporada comece no mesmo nível que a temporada anterior terminou e acabe de forma ainda mais épica. Chega um ponto que fica insustentável superar as expectativas. E exatamente por isso, simplesmente manter a mesma fórmula, manter a mesma estrutura pode não funcionar. Agora, por outro lado, ao invés da direção da série manter a mesma estrutura e tentar sempre se superar, eles podem tentar abordar outras estruturas. E é justamente isso que a gente viu na temporada 8. A temporada 8 é uma temporada muito mais sentimental. A gente conversou sobre isso durante toda a temporada. É uma temporada que focou muito no desenvolvimento dos personagens, no relacionamento entre eles, no sentimento, na construção dos personagens. Não é que a gente nunca teve disso nas outras temporadas, a gente sempre teve isso. Mas essa temporada teve um foco maior nessa parte. Querendo ou não, meus amigos, é uma abordagem diferente. É uma forma de explorar coisas que a gente não tinha muito costume de ver na série. É uma forma de inovar. E toda vez que existem transformações, toda vez que a gente tem essas mudanças, toda vez que a gente tem uma mudança de foco, uma mudança de rumo em uma série, acontece da gente ter muita reclamação, acontece de muita gente ficar insatisfeita. Não é uma questão de qualidade. Na minha opinião, isso não tem nada a ver com qualidade. Eu acho que dentro da proposta que eles se propuseram, a 8ª temporada conseguiu entregar sim muita qualidade. Mas a expectativa dos fãs de querer assistir a mesma estrutura tá fazendo com que algumas pessoas rejeitem a nova temporada. E assim, eu acho que a direção da série foi muito sábia em não mirar totalmente nessa nova abordagem. A gente não teve só episódios sentimentais, a gente teve aventuras aleatórias, muito divertidas por sinal. Inclusive algumas pessoas comentaram aqui, e eu concordo, alguns episódios até lembram aventuras mais clássicas, aquelas aventuras sem muito comprometimento com a lore canônica, sem muito comprometimento com consequências futuras, só aventuras aleatórias, leves, só o besterol mesmo, né? E aí a gente teve aquele episódio da Páscoa que passou dos limites pra alguns. Pior que eu até gostei, cara. Pior que eu até achei um episódio bem divertido. Mas enfim, eu acho que a gente teve as duas coisas. A gente teve essas aventuras mais aleatórias, a gente teve essa parte mais sentimental também, né? Esse foco na construção dos personagens. Mas eu ainda acho que ficou faltando uma parte, que também é o que tem gerado reclamação. Rick e Morty começou com aventuras aleatórias. Com o tempo, uma lore, uma história canônica foi se revelando, e esse acabou sendo um dos motivos de muita expectativa ao longo de toda a série, e meio que a gente praticamente não teve muito isso na 8ª temporada, embora essa parte da construção dos personagens, do relacionamento dos personagens, acaba sim tendo um peso canônico, mas eu tô falando de Evil Morty, eu tô falando de Rick Prime, a gente não teve nada do tipo nessa temporada, até porque esses arcos acabaram se finalizando na temporada 7. Então assim, a parte do público que assistia a série pra acompanhar essa parte, pode ter ficado frustrado com a temporada atual. Muita gente talvez tenha esperado aí um retorno do Rick Prime, talvez uma ameaça maior do Evil Morty, apesar de que o Evil Morty tá em paz, ele
encontrou o que ele queria. Realmente não sobrou nada dessa história pra se trabalhar. Mas ao mesmo tempo, a temporada 8 trabalhou com o desfecho. O comportamento do Rick da temporada 8 está diretamente ligado à morte do Rick Prime. Sutilmente, durante a temporada 8, a história canônica avançou, com uma abordagem diferente, mas, mano, a história tá continuando. Definitivamente, eu não acho que a qualidade caiu. Pra mim é só uma questão de abordagem diferente e por isso a insatisfação de alguns não são tantos assim como parece. Geralmente, a voz de quem reclama fala um pouco mais alto. Tivemos episódios bem emocionantes, tivemos cenas bem divertidas, tivemos bons momentos pra cada personagem, tivemos polêmicas, tivemos crítica, tivemos o Rick inovando nas tecnologias como sempre, tivemos algumas abordagens novas sobre o funcionamento do multiverso, como por exemplo os portais que o Jerry acessava, e tivemos mais desenvolvimento pros personagens do que nunca. No final eu gostei, não acho que essa tenha sido a melhor temporada de todos os tempos, mas definitivamente não acho que ela tenha sido a pior. Pra falar a verdade, nem sempre eu acho que faz muito sentido falar sobre uma temporada ser melhor do que a outra, porque por exemplo, na temporada 7 a gente tem o episódio do Buraco do Medo, esse episódio é um 9.4, nessa mesma temporada a gente tem o episódio 4.4. E aí, qual desses dois episódios é uma referência pra gente falar da temporada? É lógico que a gente vai tirar uma média, a gente vai considerar uma temporada boa quando tem mais episódios bons, mas no final eu acredito que faz mais sentido analisar episódios individualmente. E nesse aspecto eu acredito que a temporada 8 ela foi uma temporada excelente, porque tem excelentes episódios, cara. A gente teve excelentes momentos. E realmente não teve nenhum episódio que eu não gostei. Mas enfim, meus amigos, já falei demais, já deixei aqui a minha opinião, mas eu quero bater um papo. Você não está no canal Monólogo Nerd, é Papo Nerd. Então comenta aí, por favor. Deixa sua opinião, enquanto você vai comentando, eu vou nessa. Fui!